Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para mais uma série do Seu Porto no Futuro. Então, aqui é um espaço onde a gente traz bastante informação sobre os mais diversos assuntos. Nosso objetivo aqui é mostrar como as marcas, influenciam a vida das pessoas e como elas podem melhorar a vida das pessoas. Então, a gente entende que olhando para os setores de moda, arquitetura, tendências, mobilidade, ESG, enfim, vários assuntos que a gente já falou por aqui, a gente vai conseguir trazer uma reflexão para quem segue a gente e mostrar como essas marcas podem transformar, né? Quais são as oportunidades que essas marcas enxergam. Então hoje a gente vai receber a Milena, que ela é especialista em cool hunting, comportamento e humanização do consumidor. Então hoje a gente vai falar basicamente sobre tendência, sobre comportamento, que são assuntos que me deixam fascinada. Então quero chamar ela para a gente começar logo esse bate-bola. Deixa eu só adicionar ela, pessoal. Então vamos lá. Logo a Milena entra e aí a gente já começa. Ela entrou. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Seja bem-vinda à nossa série de lives Seu Porto no Futuro. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada mesmo. Imagina. Então, queria dizer que a Milena, assim como a Liana, que foi minha primeira convidada oficial aqui, a Milena também é minha amiga desde a infância, então para mim é especial ter ela aqui para conseguir falar sobre profissão, né? Trouxe uma amizade lá desde a infância e agora isso se complementa nesse momento. Então, queria agradecer. Imagina, eu que agradeço. Foi legal trocar ideias sobre isso. Com Então, tá você. bom. Então, para começar, queria só que você contasse um pouquinho, brevemente, assim, tua história profissional, só para o pessoal saber, né? Que acho que é um assunto tão curioso que é legal saber de onde você veio, para onde você vai, digamos assim. Tá, pra onde eu vou é um mistério. Brincadeira. Nem eu sei. Bom, então boa noite, todo mundo. Então, eu sou a Milena, eu sou formada em publicidade e propaganda. Assim, desde que eu estava na faculdade, eu sempre fui muito interessada na parte estratégica da comunicação, principalmente entender comportamento de consumo. Então, isso era meio que uma paixão desde o começo. Assim, eu não sabia, eu lembro que na época eu não sabia exatamente o que eu ia fazer dentro da área, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que tivesse relação com isso. E aí, enfim, desde que eu saí da faculdade, na faculdade eu tive um conhecimento básico, assim, sobre isso, e aí desde que eu saí da faculdade eu comecei a... Eu sempre me meti em tudo quanto é curso desse universo, assim, Uhum. porque eu sempre quis saber como é que eu estudava, como é que eu entendia, né, e qual que era o impacto disso tudo. Aí eu, enfim, fiz vários cursos na área de pesquisa, na área de de mercado e comportamento, fiz uma especialização em pesquisa e com hunting também, fiz vários cursos de com hunting na época que bombou isso. E meio que quando mais eu, assim, quando eu cheguei nos cursos de com hunting foi um negócio que era super legal, era super divertido. Quando eu fiz minha especialização eu amava, mas eu tinha uma inquietação assim muito grande porque eu queria entender mais do que era tendência de como que aquilo virava tendência. Assim. Para mim era muito curioso esse processo. E essa necessidade vinha muito também porque no meu dia de trabalho eu trabalhei, né, cortando as coisas aqui. Eu trabalhei por vários anos em agência de publicidade e eu percebia que só eu falar o que era tendência não nem sempre era muito palpável, porque por mais que mesmo quando eu trabalhei em agências pequenas e agências grandes, então mesmo quando eu estava numa agência global, que foi a Miro, eu ainda tratava com clientes mesmo que enormes, clientes nacionais e que tinham que atuar localmente, assim, né?
E aí, às vezes, olhando para os relatórios, a gente via uma realidade que não era nossa, né? Que não era palpável, ou que a gente ainda não estava naquele contexto. Então, mesmo o Current, eu acho que ele abriu as portas para mim dentro desse universo, mas ele não me aquietou, assim. Então eu continuei estudando para entender como que eu explicava tudo isso e como que eu trazia tudo isso de uma forma atendível para as marcas com que eu trabalhava. E aí nessa busca eu descobri antropologia e aí meu mundo mudou. Abriu uma nova Conforme eu porta. aquietei então, eu aquietei meu coração no sentido de descobrir aonde que eu posso descobrir as coisas, mas é uma outra forma de olhar, assim, né, para comportamento, para consumo. E foi ótimo, assim, fez mais sentido, assim, toda essa busca que eu tinha, porque para mim era uma coisa, assim, que não bastava eu ser só criativa e ter ideias legais, assim, né? Eu precisava entender o que as pessoas estavam fazendo, eu precisava entender como que aquele O que produto estava motivava presente. elas, né? O que que elas faziam com o produto e como é que era. Então, a antropologia vem me ajudando a entender isso, assim, sabe? A olhar de uma forma mais ampla, assim, mais profunda também. Assim. Acho que ela abre outras abas quando a gente está falando de comportamento. Que legal. Mais ou menos. Então, já que você deu a deixa aí, já vou emendar. O que eu queria que você explicasse assim conceitualmente o que é comportamento, o que é considerado um comportamento, né? Que daí acho que a gente começa do começo aqui, efetivamente. Sim. Tá. Bom, assim, comportamento é basicamente tudo o que a gente faz, né? E, e absolutamente tudo o que a gente faz reflete de alguma forma a cultura que a gente está. Então, assim, a gente nunca vai conseguir falar de comportamento sem a gente falar de cultura. E aí, cultura no entendimento de não cultura, né? A gente tem vários significados do que é cultura, assim, mas cultura no sentido daquilo é, que move uma sociedade, assim, né? Das tradições, das crenças. É, então, desde que a gente nasce, a gente é cercado, né, por simbologia, por significado, por regras, né, de como que a gente deve agir em diferentes situações. E essas regras, assim, né, essas formas de viver a vida ali, elas vão ajudando a gente a nos orientar no mundo, né? Como se fosse uma lente, assim, um manual. Assim, claro que não é um manual, né? A gente não, o ponto incrível de estudar comportamento é que não existe nunca uma regra, né? E as coisas mudam, né? As coisas mudam, a gente vai moldando isso, então também tem essa questão, né? O comportamento ele não é uma coisa estática, a cultura não é estática, a gente vai moldando o nosso olhar, a nossa forma de agir, conforme as coisas vão acontecendo no mundo, conforme né, o decorrer da vida. Mas é muito interessante a gente entender que da onde a gente vem, em muitos aspectos, vai moldar a forma como a gente enxerga o mundo, assim, né? E consequente como a gente enxerga as marcas, como que a gente se relaciona com os produtos. Tudo isso é comportamento e é muito cultural, assim, né? Entender isso é super importante quando a gente está falando de marca, de estratégia, de negócio, porque isso vai impactar diretamente na forma como né, a gente vai usar, consumir ou não determinado produto. Acho que dá para você, não sei se quer falar o exemplo do Tinder que você me contou, que acho que mostra bem isso, de como uma cultura pode entender um produto ou um serviço e outra pode não entender, né? Como isso funciona. Total. Tem um antropólogo que ele é super legal, Grant McCracken, o nome dele. Ele é um antropólogo canadense e os estudos dele relacionam muito essa ideia, né, de cultura e consumo. E aí ele fala, assim, ele aborda muito essa questão ele constrói esse raciocínio, né, o raciocínio dele, mostrando que cada grupo, cada sociedade, ela determina quais são os seus parâmetros, né? Ela atribui valores próprios para as coisas, né? Com isso, a gente entende que os bens de consumo, os produtos, as coisas, né, seja um produto, um objeto, um aplicativo, né, enfim, eles têm significados diferentes em cada grupo. Né? Então, as pessoas elas se apropriam e elas utilizam essas coisas de formas diferentes de acordo com a linguagem cultural que elas têm.
E aí, esse exemplo do Tinder, ele é super legal, eu acho ele super didático nesse sentido, porque, assim, o Tinder, ele é um app ocidental, né? Ele foi criado no Ocidente. E aí, quando ele lançou, quando ele foi até a Índia, lançou o aplicativo lá na Índia, ele teve várias questões que esbarraram em questões culturais, assim, né? Porque a Índia, ela tem uma relação com uma relação com relacionamento é ótimo, né? Mas ela tem uma ideia de relacionamento muito diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, né? Então, eles têm as questões das castas, eles têm ainda as questões, né, dos casamentos arranjados. Então, eles têm um jeito diferente de olhar o relacionamento. E esse é um ponto bem importante, assim, quando, um parênteses, né? Quando a gente está falando de entender comportamento, que é entender que não é ruim, né? Não é inferior, não é bizarro, é diferente, né? A gente precisa entender o que é o diferente. E basicamente foi isso que o Tinder fez. Porque quando eles lançaram lá, eles tiveram vários problemas no início e que a galera não sabia o que era o encontro, não sabia fazer o encontro, né? Porque não faz parte da tradição deles, não faz parte ali, né, do Casamento manejo. arranjado deles. Eles só conheciam na hora do casamento, assim, né? Então era assim, tipo, o que é um encontro? E aí o Tinder, assim, né? Certamente, se ele se mantesse isento disso, o aplicativo seria fracassado lá, né? Então, teria um fracasso lá. Então, o que eles fizeram foi fazer uma campanha explicando para, né, para a galera que quisesse usar o aplicativo o que é um encontro, né? Ele fez basicamente um manual de como usar o Tinder, né? Então, o que é um encontro? O encontro é um, né, é um momento que você vai lá, conversa, né, com a outra pessoa. Então, eles foram ensinando que tipo de perguntas você faz para a pessoa, que tipo de coisa você pode conversar, que tipo de lugares vocês podem ir. Ele fez exatamente um manual, assim, né, de como que é essa ideia de encontro. Claro que assim, é total uma visão ocidental sobre o relacionamento. Mas como ele estava levando essa ideia para lá, eles explicaram, né? Ó, a gente faz assim. Quem, né, quem quiser brincar aqui no Tinder, é mais ou menos esse caminho. Mas é E aí, interessante, né? Porque ao mesmo tempo a gente estava falando isso antes, quando a gente conversou, o quanto tipo as coisas se achataram do ponto de vista de globalização, mas o quanto algumas coisas permanecem, né? Elas são tão fortes ou talvez tão aí eu não sei antropologicamente qual é a explicação, né? Mas, tipo, na Espanha, a siesta permanece independente do que acontece nas grandes metrópoles, ou enquanto, sei lá, reuniões o Banco Santander vai fazer globalmente, mas, sei lá, tem um zeitgeist ali de que isso faz sentido. Então, é bem interessante sobre esse aspecto também, o quanto um elemento se mantém forte naquela cultura. total, assim, é aquilo que a gente estava falando, a cultura ela vem antes de qualquer coisa. A cultura sempre ela vem antes de tudo, ela vai determinar o tom das coisas acontecerem, né? Porque assim, a ideia são os conceitos que a gente tem, né? Os conceitos que a gente tem, eles são todos formulados culturalmente, eles nada mais são do que algo que a gente aprende como fazer, né? Então, o conceito para mim de descanso é diferente do conceito, né, que o pessoal na Espanha tem. O conceito que eu tenho de segurança pode ser diferente do conceito que você tem, que pode ser diferente do conceito que alguém lá, sei lá no Nordeste tem, assim, né? Cada cultura, cada grupo ali, eles vão determinando, né? O que é bonito, o que é bem-estar, o que é prestígio, o que é luxo, né? O que é legal, o que não é. E isso vai determinando, por mais que a gente tenha marcas cada vez mais, né? Marcas globais atuando, né, nos mercados de uma forma homogênea, eles precisam, que é o que a gente vem vendo muito, a expressão do local, assim, né? Eles precisam se adequar de alguma forma aos parâmetros locais, assim, né? Não tem como uma empresa, como foi o caso do Tinder, simplesmente chegar lá e falar Partir do permanente. pressuposto que vai dar certo, né? Exato, porque existem valores, existem questões que, assim, esse exemplo do Tinder Índia, ele é muito didático, assim, né? Mas às vezes é sutil, assim, as coisas, né? Às vezes, uma referência. Vamos lá, a gente pode pegar o exemplo da cozinha americana, né? Que é uma questão cultural total estadunidense, que a gente colocou, né? A gente
acabou consumindo isso aqui, mas a gente tem a nossa forma de ser, né, de fazer essa cozinha, de viver essa cozinha, assim. Então, a gente sempre tem o cultural falando muito, né? Também dando esse tom, assim, de como que as coisas vão ser consumidas, né? Como que elas vão se adequar a cada cenário. Sabe que você falou isso, eu me lembrei que eu conversei com uma pessoa esses dias e ela fez um doutorado ou um mestrado em Londres de direito. E aí, enfim, uma aula lá, eles falaram sobre bater em criança, assim, tipo, sobre as leis em relação a isso. E eles falaram assim, levanta a mão aí quem já apanhou quando era criança. E ela, tipo, levantou a mão, assim, certeira, né? Tipo, yes, né? Não yes, mas tipo, é nós, né? E aí ela falou que quando ela olhou para o lado, só latinos levantaram a mão. Então, muito provavelmente, e os latinos estavam ok com essa situação, tipo, apanhei, beleza, tipo, tô aqui, né? Mas assim, os europeus, os americanos, ninguém dos outros países mais desenvolvidos achava ok esse comportamento, né? Então, a gente aqui, como latino, né? Então, eu entendo que talvez a gente crie grupos também, né? Que podem ser grupos geográficos, grupos geracionais, né? Que congregam comportamentos também, né? A gente sempre tem, né, e a gente tem essa discussão, né, de que é importante, assim, você determinar mais ou menos, né? Existe uma determinação ali de grupo, seja por classe, seja por gosto. A gente não fala mais, né, do sociodemográfico, assim, porque a gente já entende que, assim, não basta você ter X quantias de dinheiro, morar numa casa simples, você ser igual a todas as pessoas que têm, né, os mesmos produtos ali que você. Mas existem, de acordo, né, com a sua vivência, né, com toda a biografia ali que veio junto com você, existem características que determinam dentro de grupos, que é exatamente isso, coisas que para um grupo faz ok, para outros grupos, tipo, não, isso não é aceitável. E aí, isso, assim, o comportamento, por isso que eu falei, tipo, o comportamento ele é total reflexo da cultura, né? Ele sempre vai ser a forma como a gente dá, né, faz as E é coisas de acordo alimentado pela cultura, né? com essa lente que a gente olha para o mundo, assim, né? Então, sempre a cultura ela vai ser a base, assim, de tudo. E aí você comentou comigo que o comportamento ele gera uma tendência, né? Se você puder falar um pouco sobre isso, sobre como acontece esse movimento. Sim. A gente tem muito né, esse negócio, assim, de... Eu vejo, às vezes, muito quando, né, chega o cliente, assim, que eu vi que tem essa tendência, e eu queria seguir essa tendência, e às vezes fica meio essa dúvida, né, de como que as coisas se dão, assim, né? E, assim, é o comportamento que vai gerar a tendência, né? Porque a tendência, ela é um sentimento, assim, né? Ela não é um produto. O produto é o final dela, né? É a materialização dela. Antes dela virar um produto, ela é um sentimento, que é o que a gente fala também do espírito do tempo, né? Dos Zeitgeist. Então, ela é... o Kotler até tem a definição, né? De que a tendência é um fenômeno da cultura que ela surge de uma sequência de eventos que tem determinado impulso ou direção. Né? Então, são várias coisas que vão acontecendo no decorrer, né, das nossas vidas que vão levando a gente para um determinado caminho. Assim, né? Então, vamos lá, se a gente pegar o que a gente vive agora, a gente estava ali já antes da pandemia, né, vivendo um processo de aceleração muito grande das coisas, né, de tudo, assim, por conta da internet, do acesso, redes sociais, enfim, então a gente tinha uma aceleração disso, a gente tinha já né, um cenário assim de muita gente trabalhando demais, sobrecarregado, né, com as atividades diárias. E aí veio a pandemia. Aí você tinha ali, né, uma crise econômica, uma crise política, né, todo um cenário, Sanitária. Uhum. né, todo um cenário pequenamente caótico que chegou a pandemia e explodiu isso, né, potencializou isso em todos os níveis possíveis. Então, quem era sobrecarregado ficou ainda mais, a crise se alastrou por todos os lados, aí vem guerra, enfim, né,
vai vindo tanta coisa junto ali, tudo isso vai mudando a forma como a gente vê o mundo, né? E dificilmente alguém passou pela pandemia, sair, né? Tá hoje igual quando começou. A gente vai Sem mudando, sentir né? nada, né? Claro. Uhum. A gente vai mudando a forma como a gente vê as coisas, como a gente consome. E aí As nossas prioridades também, né? Eu acho que isso para então chegar é bem certo. importante a gente ver como que foi a prioridade de consumo, que chegou uma hora que a gente começou, não, a gente não segura o consumo, porque o importante né, são as vivências, e depois sim eu quero consumir, porque eu não aguento mais vivência, né? Então a gente vai moldando. Todos esses acontecimentos, eles vão gerando essas sensações, né? Que é aquilo que a gente falou, assim, eu quero construir um ambiente externo na minha casa, colocar luzinha, colocar isso, daí de repente a gente vê que todo mundo está fazendo isso. Ou eu quero me mudar para um lugar mais tranquilo, eu quero aproveitar mais, né, o espaço externo. De repente todo mundo está fazendo isso. Tipo, por quê? Porque é uma sensação geral, assim, que todo mundo tem, né? Então, a tendência é essa geração. E aí, o que a gente vai ler lá, né? Que cada vez mais pessoas estão buscando mais contato com a natureza. E aí, isso se alastra para vários campos também, né? Então, que era aquilo que a gente falou, a tendência, ela não é uma coisa exclusiva de uma área, ela vem de vários lugares, assim, né? Então a gente vai ver na moda as pessoas usando, né, desde matéria-prima mais, mais ecológico, roupas mais folgadas. Aí você vê na decoração isso aparecendo, na Músicas, né? arquitetura. Mais tranquilas. Exato, você vê a arquitetura promovendo mais, né? A gente vem num discurso muito grande, assim, a pandemia potencializou também isso da arquitetura mais, esse urbano mais presente, assim, né? De você mais presente na cidade, com muito mais contato com o ambiente externo. Então, daí o que acontece? Dá-lhe planta dentro de casa. Daí começa a moda de suculenta, moda de outra planta, não sei o quê. Começa a galera, né, tipo, a consumir esse tipo de conteúdo. Aí a gente vê também começar, tá, mas é muito estresse, é muito sobrecarregado, então a gente começa também aula de yoga, aula não sei Vou do baixar um quê. aplicativo para me Baixa acalmar. Exato. A Ou gente tomar vai. tem até umas bebidas com maconha agora que são relaxantes e tudo mais, né? Não, a gente vai E todo isso jeito. reflete em tudo, né? Eu fui numa palestra muito legal lá no SX, quando a gente teve agora em março, que o cara falou assim que a gente que trabalha com marca, né, que tem esse compromisso de sucesso comercial, digamos, das ações que a gente planeja, ele falou, a gente tem que beber muito da arte, porque o sentimento da pessoa, ele vai estar na arte. Então, assim, como você falou, esse sentimento que gera a tendência, né, que é um sentimento coletivo, ou de, tipo, necessidade de organização, como você falou, ou necessidade de, cara, eu sou bicho, eu preciso de árvore, eu preciso de grama, né? Então, tanto para um lado quanto para o outro, isso vai aparecer nesses lugares onde não há compromisso comercial, né? E aí, depois, aos poucos, as marcas vão conseguindo entender e ler isso e aproveitar esse caminho, né? Para se Total. conectar com essas pessoas. E exato, é exatamente isso. Assim, as marcas elas vão lendo tudo isso, né? E é legal que daí, à medida que as marcas vão lendo, entendendo isso, elas vão também colaborando, né, ou colocando a forma delas de entender esse mundo, assim. E aí isso também vai reforçando, né? A gente vai, que é a conversa, né, clássica quando a gente fala de pesquisa. Sempre em evento de pesquisa, em algum momento tem essa fala, né, da galera falando, que a pesquisa para produto, assim, não é uma necessidade, porque, veja, o Steve Jobs criou o iPhone sem fazer pesquisa, porque as pessoas nem conheciam o iPhone. Então, como você vai falar se as pessoas querem ou não o iPhone se não existe? Ou vai, né? Quando o Ford criou os carros, e aí é Eles sempre iam dizer que assim. eles queriam cavalos mais rápidos, né? Exato. Esse é o ponto. Os produtos, eles não surgem de uma. Nunca ninguém, nenhuma pessoa vai falar assim, então, agora eu queria que você criasse um produto assim, assim, assim para mim. As pessoas elas não vão falar isso, né? Às vezes a gente nem sabe como que a gente precisa resolver as coisas que a gente precisa. O ponto é a gente entender quais são os sentimentos que estão ali, né? O que a. Ó, o Rafael tá falando ali como Era a necessidade.
É que essa não é que clara cria, né? É isso que a necessidade. gente estava falando, que tipo, a necessidade ela já existe, ela não se traduz daquela forma, talvez. Tipo, eu tenho uma caneca aqui. Ah, eu preciso tomar uma bebida e conseguir segurar o líquido. Tá, mas é uma caneca, uma garrafa, né? É um cesto, é um jarro, o que que eu vou precisar? Né? Isso vai ter. Exato. Até se Ah, você quiser falar já no. Acho que é bem legal o exercício que você falou do. Que você fez um projeto de chá. eu conto. Só eu lembrei até de um exemplo quando eu fiz o curso de antropologia, que ele falava assim: a fome, ela é biológica, mas o que a gente come é cultural. Então, Uhum. assim, você tá com fome. Quando você tá com fome, qualquer comida mata a fome. Mas, eu tô com fome, putz, mas eu queria comer um macarrão assim, ou eu queria comer um sanduíche assim, ou eu queria comer uma salada assim. Essas escolhas que você faz é cultural. Então, esse criar necessidade, na verdade, ele nada mais é do que você entender, né, quais Produzir. são o que está ali permeando, né, quais significados, quais sentimentos, o que as pessoas estão demandando, e você oferecer isso para elas em forma de produto. E Sim. aí o exemplo do chá é super legal, porque ele foi um pouco antes da pandemia, o projeto que eu estava fazendo, que eles queriam entender melhor sobre os clientes, como que era a questão do consumo do chá. E aí, em determinado momento, eles falaram, porque a gente criou umas xícaras pretas com os detalhes em ouro. Elas têm um design maravilhoso, elas são lindas, só que não está vendendo. E, tipo, gente, mas ok, a xícara é linda, realmente ela era linda. E aí, durante a conversa, né, com clientes, enfim, com várias consumidoras, surgiu uma questão assim que você pega assim, quase que tipo, no ar, assim, né? Elas falando, que elas gostam de pegar o chá, a xícara por fora, pode ser a cor que for, mas dentro ela precisa ser ou branca ou transparente, porque elas gostam de ver a cor do chá, porque tem aquele momento, né, de você entender qual é o ponto do chá. Então, assim, é um detalhe que parece às vezes, né, tipo, tanto Mas que nesse faz. caso determinou o insucesso do produto, né? Falta Exato. ali conhecimento do consumo do produto mesmo. Do momento Total. do E assim, consumo. que é cultural isso, né? Que é isso de fora que ela fala assim, sim, claro, gente, a gente sempre olha pro chá, né? Tipo, é igual o que a gente tava falando, o vaso sanitário preto, né? Tipo, não. Como é que eu vou saber se eu tô fazendo xixi, se eu tô saudável ou não, né? Existem cores. Todo mundo dá uma olhadinha, garanto, quando faz xixi, olha o vaso para ver se tá à beira da morte ou não. Ok. Então tem assim, e é isso assim, um ponto que é super legal, assim, várias vezes chega, né? Tem vários clientes que eles chegam assim, eu tô com um problema aqui e tal, eu preciso educar meu consumidor a fazer tal coisa. E o educar sempre, normalmente, assim, normalmente não sempre é educar ele a consumir aquele produto, aquele serviço, né? O ponto importante é que a gente precisa, né? Eu acho que o mais importante das marcas, a gente sempre ouve, né? As marcas precisam entender do consumidor, precisam entender do comportamento e tal, mas é entender ele pelo olhar dele mesmo, né? A partir do ponto de vista dele, né? De como que ele está entendendo aquele produto, de como ele está olhando todo aquele contexto, de como a forma como ele vive impacta na relação dele com aquele produto, né? Uhum. Porque quando a gente deixa de olhar esses detalhes, a gente simplesmente tá provavelmente deixando de lado alguma coisa. Assim, quando a gente fala de Negligenciando, marca, sim. isso vai impactar investimento, né? Então, legal, fizeram um monte de xícara e ficou parada. É um Não, e investimento eu, que você eu faz queria, pensando eu nisso. queria dividir assim com todo mundo o exemplo que você me deu em relacionado à segurança disso, que eu achei muito interessante. Então, acho que você visitou, né, uma favela, foi isso? É, né? Você visitou uma favela e daí você estava falando ali o quanto um ambiente com arma e tipo as pessoas andando de arma na rua, como isso te dá falta, te gera, né, um sentimento de falta de segurança. E o quanto aquele ambiente com aquelas armas ele gerava para aquela população um ambiente de segurança. Então, tipo, você olhando através dos seus olhos, você da sua lente, né? Você imaginaria um ambiente inseguro, mas na realidade são aquelas pessoas que proporcionam
a segurança naquele ambiente. Então, a criança está batendo bola ali do lado, a outra está estendendo a roupa e o cara com fuzilzão lá, né? Total, é exatamente isso. Qual é a lente que você está olhando, né? E aí, quando a gente fala, eu preciso educar o consumidor, calma, educar o quê? Tipo, isso faz realmente sentido para ele? Porque assim, eu vou obrigar o cara, olha, você precisa usar uma xícara preta? Não faz sentido, assim, às vezes. Claro, tem coisas que a gente entende que a gente está promovendo alguma melhoria, assim, né? Então, conscientizando de algum fato. Mas antes de se conscientizar, a gente precisa entender da onde que essa pessoa está partindo, né? De qual. Porque como que eu vou falar para ela que ela precisa fazer alguma coisa? Ou que seria legal se ela experimentasse, se ela fizesse de outra forma, se eu não sei da onde ela está partindo, se eu não sei o que, que ela está considerando, né? Então, é um jogo simbólico, assim, é muito legal, assim, né? De você desvendar isso e entender como que isso vira produto, vira serviço, vira comunicação. É uma tradução que a gente faz, né, de comportamento, de E acho que significado. uma coisa que é legal de a gente, até o Guigo falando aqui, time Desafio for Life, é a escola desafio gerando talentos aí. O que eu acho que é um ponto que às vezes a gente fala muito aqui na Porto sobre marcas que transformam, né? Mas o quanto será que foram elas que propriamente destruíram, né? Porque na verdade a cultura estava lá, sei lá, a cultura peruana está lá com as referências de beleza dela, a cultura japonesa com as referências de beleza dela, a cultura indígena com as referências de beleza dela, de repente vieram as marcas, tipo, achataram tudo, criaram um padrão de beleza que funciona, sei lá, para quantos por cento de uma população, né? E, e talvez, não sei, acho que elas tentaram transformar e cagaram em tudo, né? E agora tem que desconstruir esses conceitos, né, para olhar para isso e mudar esse comportamento de novo. Não sei qual que é a tua perspectiva sobre isso. É o famoso a gente que lute agora, né? Mas é muito isso. Assim, se a gente for olhar sobre o viés assim, do que aconteceu em termos de mundo, a gente tem isso, né? A gente tinha culturas vivendo, e aí chegou, né, a cultura europeia, assim, como master, né? Como até na história da antropologia, quando a gente estuda antropologia, os primeiros antropólogos, a leitura deles, eles iam juntos nos navios de expedições, assim, né? Então, para entender o que estava rolando lá do outro lado. E a visão deles é total de hierarquização, assim, né? Tipo, a gente tem detrimento de cultura, a gente sabe o que é bom, sabe o que é ruim, e eles não, porque eles são diferentes. Tudo isso foi construindo esse olhar super deturpado, assim, né? Sobre o que é bom, sobre o que é ser bonito, sobre um conceito de beleza, sobre o conceito do que é legal, sobre o conceito do que é certo. E assim, eu vejo que hoje, ainda bem, a gente tem assim a gente criou uma consciência de que acho que a gente chegou num nível que assim, gente, do jeito que tá não vai dar, sabe? A Vai gente dar tá ruim. colapsando de várias formas, vai dar Uhum. ruim, já tá dando ruim isso daqui. E porque é isso, a gente achou tudo de tanta forma que a gente começou a ter vários problemas, assim, né? Então, se a gente olha a questão a questão de beleza mesmo, né? Do que é bonito, do que não é bonito, do corpo perfeito. Eu não sei quantas pessoas no mundo têm o corpo perfeito. Eu sei que elas causam um estrago enorme, né? Porque daí você tá olhando o que acontece. Daí você tem uma rede social. A primeira coisa que veio junto com rede social. Primeira, não, mas vamos lá. O que mais veio com a rede social foi filtro, foi Photoshop. Todo mundo sabe mexer em Photoshop, né? Todo mundo emagrece, aumenta, enfim, faz o que deve. Isso não é uma realidade, mas só que isso vai trazendo vai impactando em várias questões de entendimento dessas pessoas enquanto elas, né, enquanto cultura delas, enquanto também, né, esse entendimento, eu não faço parte disso, daí se eu não faço parte disso, como é que eu, né, o que que eu Faço parte faço? de um grupo, né? Porque é para a gente também importante pertencer, né? Total, pertencimento é uma questão de existência humana, né, então a gente precisa pertencer. Por mais que a gente fale, não, eu não quero fazer, eu não gosto de tudo que todo mundo gosta.
Ok, mas eu preciso estar num grupo de que todo mundo não gosta, sabe? Então, a gente precisa pertencer. Eu quero participar do grupo que não gosta, mas é o Isso, meu mas eu grupo. preciso estar num grupo. Porque eu preciso validar as coisas, né, que eu tô falando, que eu tô fazendo. Então, assim, a gente chegou num ponto que não estava dando. E aí, o resultado disso era, né, tipo, aumento de suicídio por conta de pessoa, por você não estar dentro do estereótipo. Cirurgias plásticas no nível cabuloso, vários problemas com cirurgia plástica. Então, eu acho que a gente chegou num ponto que as coisas, o problema foi ficando muito visível, né? A gente viu qual era o problema da gente sustentar um discurso que não faz sentido, né, para a maioria das pessoas. O que não faz sentido um discurso tão homogêneo assim. E aí a gente começou a retomar esse, esse, esse entendimento do que, né, do que é meu, do que tá tudo bem, né? Tipo, eu não ter aquele corpo, eu não ter aquele cabelo, de que a minha cultura tem valor. E aí você vai Isso que eu ia vendo, falar. E nem só o vendo tudo bem, mas o tipo, cara, ver o valor naquela ancestralidade, né? Enxergar as ligações relativas a isso, né? exato. E aí, assim, e aí quando a gente fala de tendência, o que que a gente tem? A gente tem milhões, assim, de artistas promovendo, né? Promovendo grupos locais, e aí promovendo mesmo, né? Não se apropriando, porque daí também tem a galera que se apropria, que daí, tipo, gente, não. Mas, né, dando foco para comunidades locais, produções locais, a gente tem designers, artistas, galera de moda, enfim, muita gente promovendo isso, levando isso, né? Levantando essa bandeira, fazendo Mas coisas isso aí, incríveis. voltando, né? Isso nasce de um sentimento de querer pertencer a um lugar, né? De querer valorizar o seu bairro, de querer se sentir parte daquela padaria, né? Tipo, por mais que isso seja muito urbanizado hoje, do tipo, eu não quero andar longas distâncias e ir lá no... Eu me identifico com essa forma, como essa comunidade vive, né? Isso acaba sendo traduzido depois nessas ações que acontecem. Total. O que a gente vê depois é a materialização do sentimento, né? É como que tudo isso virou produto, virou um serviço, Serviço. né? Não, até Enfim. hoje o Rafael me mandou um case da Dove, eu não sei se você chegou a ver, mas que eles mostram meninas de 9 a 12 anos que mexem, tipo, na fisionomia totalmente. Aumenta o olho, aumenta a boca, afina o nariz, muda a proporção do rosto, tipo, afina aqui, para postar uma foto no Instagram. E daí eles fizeram, tipo, a foto dividida no meio de quem é a menina e de como ela posta a foto dela. Nossa, gente, é triste demais, assim, porque a gente, quando tinha 12 anos, né, não tinha essa pressão, assim, que é uma época que você não tem, talvez, a maturidade para se... A gente, na fase que a gente tá, digamos assim, às vezes ainda se implica com umas coisas que não deveria, né? Mas com 13 anos, 9 a 13 anos, é uma fase muito difícil, que qualquer coisa a gente já fica mais abalado. Então, eles falando, e o slogan da campanha era Let's Change Beauty, porque é tipo, cara, a gente o conceito de beleza que tem que mudar, né, para a pessoa se sentir bem. Eu tenho cabelo crespo, eu vou usar o meu cabelo crespo, e não tem discussão sobre isso, né? Exato, e não é uma questão a ser discutida, ponto, né? Tipo, é isso. A Dove fez isso, né? Ela faz isso há muito tempo, muito bem. E quando você falou, eu lembrei que tem algumas, eu não vou conseguir lembrar o nome delas, mas tem várias influencers agora que elas postam tipo, a foto photoshopada e a foto real. Uhum. Ou que elas postam, tipo, se você fizer uma coisa assim, parece que você é magra. Mas na Uhum. realidade, você tem tudo isso. Todo esse Ou a barriga movimento, depois de que teve um filho, né? Tudo churingado, assim. A gente sabe bem. todo esse movimento, e o legal da tendência, assim, a gente também perceber, ele não surge do nada, assim, não é tipo, agora isso está acontecendo. Faz alguns anos já, vamos lá, sei lá, 2014 mais ou menos, que começaram a surgir um pouco começou a ter um movimento da sem maquiagem. Uhum. Daí fulano foi na capa da revista Elle sem maquiagem. A menina que não tem corpo de Barbie saiu na capa da Vogue, né, com o corpo dela, tem Photoshop.
A Julia Roberts saiu na capa, não sei de onde, tem Photoshop. Aí começa o quê? Uma discussão também. As pessoas envelhecem também, né? Então, essas pessoas, elas têm rugas. Porque a gente foi... A gente, eu acho que a nossa geração viveu essa loucura, né, do acesso à internet e tudo que ela promoveu. Então, ao mesmo tempo que, tipo, no máximo a gente tem acesso a tudo, a gente tem esse mundo freak, assim, né, de imposições nele. E a gente conseguiu ver. Então, vamos lá, a gente pegou toda essa galera no estereótipo, essa galera envelhecendo. E, assim, pra gente, isso faz um certo sentido, porque a gente tá crescendo junto, assim, né? Agora, você pensa uma guria com 13 anos, que ela, né, tipo, o mundo dela já nasceu. Assim, eu achava super engraçado minha irmã, que tem 15 anos a menos que eu, achar como que é possível viver sem internet. Tipo, ela sempre fala, como você vive sem internet? O que vocês faziam? O que vocês faziam? É que nem eu Então, ia falar assim, pro meu avô, mas o que você fazia sem eletricidade? Dele, nossa, jogava bola, jogava piano, cozinhava no é fogão uma dele. multiplicação cultural. E aí tem um outro ponto também, que é um assunto que está muito em alta agora, de como essa galera, a galera, vamos lá, dos 15 aos 20, como essa galera tá zicada da cabeça também, assim, né? Porque eles também foram nessa construção essa imagem ideal, dessa perfeição, e aí eles estão começando a ver que isso não é sustentável, que isso não existe. E aí como que dá conta de tudo, assim, né? Então eu acho que a gente está num momento muito que a gente chegou assim, eu não acho que a gente vai melhorar sem, né? Tipo, pronto, vimos que deu ruim, vamos melhorar isso. Acho que é um processo longo, mas é um processo que a gente já iniciou, assim, de entender que não dá para a gente simplesmente homogeneizar um entendimento de padrão, né, cultural, um padrão de comportamento e falar que todo mundo tem que caber naquele universo. Porque a gente tem milhões de culturas diferentes dentro de um bairro, quem dirá dentro de um país. Do mundo. E você falou, é muito interessante essa questão de, tipo, os europeus, né, inicialmente impuseram essa questão cultural. Porque se a gente for ver os desenhos que a gente assistia quando era criança, eu vou puxar aqui um pouco para o lado mais das meninas, né, considerando que naquela época era mais desenho de menina e desenho de menino, mas tipo, a gente eram todas as princesas branquinhas, cabelo liso, loiras, heterossexuais e perfeitas e casavam em 15 segundos com o príncipe que aparecia na frente delas, né? E hoje existe um movimento da indústria de entretenimento, né, para criar conteúdo com a gente tem colombiana, a gente tem tipo a Moana, que é de uma ilha lá no Pacífico, tem, agora eu nem vou saber todas as nacionalidades, né? Mas uma cultura muito mais ampla de trazer, de mostrar uma cultura que tem um porquinho de bicho de estimação, né? Não é um cachorro, não é um gato, enfim, desde os Exato. pequenos detalhes, né? Então acho que a indústria do entretenimento para conseguir gerar esse sentimento de pertencimento, ela é muito importante, né? Para Sim, nós. ela é. Eu sou muito assim, quando a galera fala, mas isso passa na novela. Gente, que bom! Isso é muito bom. Porque assim, quanto mais é, massificado, né, mais comum esteja essa linguagem, melhor é. E se a gente for ver, assim, desde a construção das princesas é lindo de se ver, assim, né? Eu digo o processo que a gente vem passando. Porque a gente vai de uma Branca de Neve que dependia do príncipe beijar ela ali para ela ser alguém para um filme agora que a princesa nem príncipe tem, né? Tipo, ele é um cara. Se a gente for pegar, vamos lá, Ana e Elsa. Ele não é príncipe, o príncipe é um babaca. O É carinha o lá é um amor da cara. irmã, né? Que o E nem resolve. e tanto faz também, porque a questão nem do príncipe, né? São as irmãs. Ou esse Então, assim, novo do Encanto, né? Que até eu falei com a Liana sobre ele. Ele traz uma menina com uma família. Então não tem namorado, não tem nada. Você não tem. Porque se constrói, né, um arquétipo de que para você ser feliz, você tem que se casar, você tem que ter filhos, né? exato. E isso é muito importante, assim, né? Nesse termo o que é aceitável. Porque daí, voltando à questão da gente do pertencimento. Esses dias eu até estava escutando uma live
sobre como as pessoas à margem, como elas necessitam estar dentro, serem aceitas, né? E como às vezes elas, ficou estranho falando isso, como nessa busca por igualdade, por respeito, às vezes elas se sujeitam ou se colocam num quadrado que, tipo, para fazer com que aquele formato dela, pelo menos, está dentro do quadrado aceitável. Né? Então está dentro de uma condição ali que a sociedade determinou que é legal. Então todas essas construções assim de princesa, de filme, vamos lá, até há uns anos atrás a Barbie lançou lá a propaganda, né, de que você pode ser tudo o que você quiser, né? Você não precisa mais ter uma profissão de menina. A ideia do que é de menina, de menino, tudo isso vai construindo panoramas assim, né, para gente entender ali, vamos lá, minimamente o que a gente faz, como que a gente dá conta das coisas. E isso é extremamente importante, porque assim, a gente tem várias veias de teorias que algumas falam que a gente, né, demanda disso para viver, outras falam que a gente tem uma certa liberdade de escolher as coisas, mas em todas elas o ponto comum é que isso é importante para a gente se entender dentro de uma sociedade, né? E para a gente se entender como parte, como alguém que merece respeito, como alguém que merece, né, viver como ela quiser, porque não importa, né? Só que por muito tempo importava muito. Ainda importa, né, infelizmente, mas tem muita coisa que ainda, tipo, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Tudo isso vai gerando uma, né, a gente vai criando lentes, assim, né, de entendimento do que pode, do que não pode. E quando a gente fala, né, como uma marca atua nisso, né, qual que é o papel de uma marca para isso? Ao meu ver, assim, eu sempre falei, gente, marca tem um papel muito importante, assim, muito importante. Porque a nossa sociedade, ela é baseada em consumo, né? A gente vai consumir. A gente pode consumir menos, local, fabricar, mas a gente vai consumir. E o que as marcas estão dizendo e o que elas estão reforçando vai ajudar as pessoas a construírem, né, essa visão de sociedade, do que é ok, do que é legal, do que não é. A gente sempre vai construir, né, o legal ou não é, o permitido ou não permitido. Mas quanto mais a gente tem essa visão mais igualitária, assim, muito melhor. E quanto mais marcas apoiem isso e favoreçam de verdade isso, incrível, né, para a gente enquanto sociedade. Eu E até aí? lembrei. Desculpa, você estava falando. Ia terminar? Eu falei, eu vou longe, eu começo a falar. Ah, não, eu lembrei de duas coisas. Então, uma que eu sempre penso assim, parece que o mundo ele acontece em ondas, assim, né? Tipo, tem uma época que todo mundo compra no armazém do seu João, chega a Milena lá e o seu João diz 1 quilo de arroz integral, né, Milena? Você fala, isso mesmo, seu João. Não, essa semana a Maitê vai comer o feijão carioca, né? E conhece as pessoas, conhece a necessidade daquilo lá. Então você fica vivendo praticamente uma comunidade na mercearia do seu João, aquela pessoa te conhece profundamente, conhece as tuas necessidades. Daí vem o maior supermercado do mundo com as pessoas de patins, de tão grande que é o supermercado, ninguém te olha na cara. Nossa, mas eu sou independente aqui, a Flávia não tem o menor valor e isso é maravilhoso. Eu compro o que eu quero e ninguém vai se meter se hoje o meu feijão é carioca ou se ele é preto, né? E daí, de repente, elas vão, tipo, não, eu quero o mínimo contato possível, eu quero fazer operacional, lá. Daí parece que chegou no extremo disso, tipo, não, eu quero ser o João de volta, eu tô com saudade desse João. Daí volta, né, para uma coisa muito mais apegada, muito mais tipo de relacionamento. Eu não sei, nunca conversei com alguém sobre isso, assim, sempre falo com o Rafa, que eu tenho essa impressão que, tipo, sobe e desce. Que a gente É faz cíclico ondas. mesmo. É cíclico, e assim, a gente vai. Acho que a relação que a gente, esse é um bom exemplo que você deu, e assim, a relação que a gente tem com a internet foi um tanto disso, assim, né? Então a gente, é super legal, todo mundo conhece no bairro, legal, e aí de repente você começa a ter ferramentas e a ter um repertório ali que se torna, daí claro, né? O supermercado com a galera de patins, ele não chega ali quieto, ele chega colocando que ele é do lugar assim, que em tal lugar assim é super legal, que isso aqui vai te dar
o que o seu jogo não dá, que vai ser a praticidade, porque você vai encontrar tudo ali, que às vezes tem coisa que você não encontra no seu jogo, você tem que ir lá no PETA, né? Então ele vai trazer outros benefícios para você. E que aquilo vai parecer muito legal, e de fato é muito legal em alguns pontos, só que a gente vai indo, se a gente for pensar em relação com a internet, assim, redes sociais, a gente vai mecanizando tudo, assim, né? Que chega uma hora que a gente perde um pouco do senso de humanidade, assim mesmo. Né? A gente precisa de contato entre pessoas. Isso Sim, faz parte da nossa essência humana, assim. claro. Então, então assim, a gente tem ciclos de que a gente vai assim para uma tecnologia, vai longe, essa impessoalidade, porque a gente quer praticidade, porque a nossa rotina demanda também essa agilidade. Lá eu consigo acesso a umas coisinhas que eu não teria. Só que chega uma hora que só o produto também ele não dá conta de resolver, né, minhas necessidades. E aí eu volto para esse, tipo, putz, eu preciso também do quentinho, eu preciso do seu João ali, né? Tipo, fazendo uma piadinha, falando um negocinho, dando uma risada. Porque ficou muito impessoal. Daí, quando é muito impessoal, também não Não funciona. funciona, né? E a gente é um bicho muito estranho no final das contas, né? Porque eu estava contando no final de semana para uns conhecidos que meu pai fez uma festa da empresa dele. Falou, ó, Flávia, escolha os doces, porque eu não sei quais doces são legais. Escolha aí, e aí a única coisa que eu quero é cajuzinho. Tá, Flávia? Falei, cajuzinho, pai? Meu Deus, coisa dos anos 90, pelo amor de Deus. Flávia, eu quero cajuzinho. É a minha única exigência, é cajuzinho. E eu falei, meu Deus do céu, pai, você veio do século passado, né? Cajuzinho. E aí, tá bom, né? Tô fazendo uma coisa para ele, ele vai pagar, a festa é dele, tá, tudo bem. Fiz minha sugestão lá, o brigadeiro, caramelo salgado, não sei das quantas, o chocolate belga, não sei o quê, o nananã, chururu, dos mais referências culturais distantes da nossa possíveis, né? Quando chegou na festa, o que aconteceu? Deu briga por causa do cajuzinho, porque as pessoas queriam cajuzinho, todas. Então, tipo, tá, mas o cajuzinho ele é arraigado na nossa cultura e de repente ele saiu de cena, né? E as outras coisas ficaram e ali o cajuzinho, tipo, saiu. Quando ele voltou, eu juro pra você, tipo, todos os outros doces, nenhum acabou, só o cajuzinho. Daí eu falei, não, pai, tenho que assumir que você tinha razão, eu devia ter pedido mais cajuzinho. Esse é muito essa sensação, eu acho que, e assim, isso também é muito reflexo do tempo que a gente vive, assim, né? Então, a gente tem essa questão da impessoalidade a nível 1000, a gente teve, né, várias questões, assim, que colocam a gente numa posição muito estressante, assim, né? Muito. A gente tá ali toda hora, é treta, né? O tempo inteiro, é pesado, assim, né? E aí, o cajuzinho, ele é parte, vamos lá, se a gente for falar em termos de tendência, ele é parte dessa tendência, assim, de você De quando era bom, né? resgatar. Sempre, assim, isso até entra lá na ideia do penalismo, né? Sempre que a gente estressa, a sociedade, né, é estressada, assim, por questões externas, né, por várias questões, assim, fatos, a gente precisa retomar algo que nos dê segurança. Então, a nostalgia, o escapismo, eles sempre são ferramentas que ajudam a gente a dar uma esquentada no coração, assim, sabe? É tipo, a meio que dá aquela acreditada na humanidade de novo, assim, porque senão a gente surta totalmente. E E aí por o isso que cajuzinho. e agora a gente está vivendo a era de todos os lançamentos, né? Até vi hoje que a Adidas, acho que vai lançar o tênis do Toy Story, escrito na sola Andy, que é do Buzz, né? Que vai lançar o filme do Buzz. Boticário lançou o sabonete, a linha do Babalu, né? Linha Eu Sete tava. Belo. Isso, assim, vai retomando. Tipo, a Dior lançou agora, eles fizeram na Feira de Milão lá. Eles já tinham feito na Semana de Arte, fizeram agora de novo. Pediram para vários designers redesenharem uma cadeira deles, assim, a Luz 15 lá, que foi feita há séculos atrás. Esse resgate, e aí o que a gente vê também? A gente vê lojas de antiquários,
brechós, tudo isso bombando, assim. Tem uma pegada da questão social, ecológica? Tem, claro que isso faz sentido, também apoia. Mas tem muito esse resgate, né, do que o cajuzinho, por exemplo, assim, com toda certeza. Você vai lembrar da sua festa enquanto era criança, e quando era criança estava tudo certo na vida. Tipo, a vida era maravilhosa. E é isso que a gente quer também, sabe? Tipo, a gente liga a televisão, abre o celular, ou liga a televisão, enfim, é treta em cima de treta, né? Você não tem um minuto de tranquilidade. E aí chega uma hora e daí você tem que trabalhar, você tem que cuidar de criança, você tem que fazer stories, não sei quantos stories ali para você conseguir engajamento, você tem que... É muita coisa. Então chega uma hora que assim, eu quero um lugarzinho que me, né, que tipo que me acolha, eu quero um objeto, eu quero um produto que me acolha, que me traga a sensação de quando eu era criança, que me traga uma sensação assim de esperança também. A nostalgia, o escapismo, eles vêm muito com essa sensação de esperança, assim, sabe? De respiro, de, tipo, dá pra ser legal. Tipo, tá, eu lembrei que era legal, já teve crise, passei, tá tudo certo, vou dar conta dessa também. Então, vem essas mensagens, esses significados. E aí, por isso que sempre quando a gente tá em momentos assim, difíceis, que surge isso, tipo, vai numa festa em Cajuzinho, ele vai ser uma super sensação. Porque ele vai trazer esse conforto. E aí as marcas também usam, né, E isso, viu? E isso foi antes da pandemia, e não foi, tipo, não tinha nem passado pandemia. Imagina se fosse agora, tinha que demorar 5 mil agora só cajuzinhos. Agora Eu tá queria, só, não precisa mais nada. eu queria que você contasse duas coisas ainda, só para terminar, que está chegando no nosso final. A questão do pinealismo, né, que é uma tendência, contasse, e tem um outro material que você fez sobre as casas iguais, que eu queria que você contasse, que eu achei muito interessante também. Tá. Vou começar pelas casas, acho que faz. Tá. Que daí, né, a gente volta. Eu venho fazendo vários projetos dentro desse universo de moradia, né, da relação que as pessoas têm com a casa. E aí acabou que virou meu objeto de estudo, assim. Então, em vários projetos eu comecei a perceber, e assim, projetos falando com público de diferentes classes sociais, com, né, diferentes demandas. Então, era desde a gente estava falando de um empreendimento de 25 metros quadrados, ou um empreendimento de 400 metros quadrados, no melhor bairro, no melhor não sei o que lá e tal, e condomínio fechado e não sei o quê. E eu fui percebendo que às vezes a gente tem muito essa ideia como marca, né, como agência, como alguém de comunicação, de que é legal a gente fazer uma coisa diferente, né? Vamos fazer uma coisa super diferente, vamos inventar produtos que sejam super diferentes, vamos que, né? Porque a casa ela precisa ser diferente, ela precisa valorizar o que é seu, né? Tem esse discurso, assim. Sua E aí individualidade, né? Exato. E aí eu comecei a perceber que em vários níveis, então, e para vários públicos diferentes, inclusive para uma classe super alta, o ser super diferente não é legal, não é bom. Porque eu não quero ser super diferente. E aí de novo, entra esse entendimento do que as pessoas entendem por luxo, do que as pessoas entendem do que é legal, do que as pessoas entendem que é morar bem. Então eu entendo que eu fico lá olhando o Pinterest, fico olhando o Instagram, moro num condomínio, vejo como é a casa do meu vizinho, que é linda, todo mundo gosta, todo mundo fala que é de bom gosto. Por que eu vou querer fazer uma coisa super diferente? Tem seu E custo, né? assim, eu vou Psicológico. investir num negócio super diferente. Será que vai ficar legal? Tipo, eu não quero, né? Assim, tem tanto um entendimento de que aquilo é legal, e foi uma das coisas que eu fui levando, né, durante os projetos, que às vezes a gente acha, porque as pessoas elas não têm criatividade, elas copiam. Às vezes não é falta de criatividade, é que aquele é o entendimento dela de que aquilo é legal. Então, eu fiz projetos que era que para mim, definida é a parte legal de pesquisa. E as pessoas falam assim, não, eu fui lá no condomínio tal, eu mostrei para o meu arquiteto a casa da minha vizinha, da minha amiga, e eu falei, eu quero igual a dela. Depois, gente, mas como assim que é igual a casa da minha amiga? Não, eu quero bem igual, eu quero a cozinha igual a dela, eu quero que a minha porta seja igual a dela, porque eu quero uma casa confortável. Então, na cabeça das, né, tipo, a associação aquilo ali é o confortável. Por que eu vou fazer um negócio super inovador que eu não sei se vai me trazer o conforto? E ainda mais, não sei se
as outras pessoas ao meu entorno vão entender quem eu sou dentro desse, né, dentro do condomínio, dentro do meu Da bairro. forma Então, como eu gostaria de ser visto, né? é essa questão da identificação, né? Tipo, eu quero ser identificada dentro desse grupo. Para eu ser identificada dentro desse grupo, eu preciso ter esses símbolos, né? Eu preciso ter esses produtos dessa forma. Então, eu quero minha casa igual a do vizinho mesmo, porque é assim que eu vou me posicionar, né? Assim que, isso que vai me ajudar a posicionar. Então, é super interessante a gente entender. De novo, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas é errado, como que faz isso? Não, é o olhar dessa pessoa entendendo, né, o que para ela tem valor. Né? E Então, é aí a muito. gente, às vezes, só emendando nessa questão de moradia, eu lembro que uma vez eu participei de um grupo que estava pesquisando para fazer um empreendimento focado em idosos. Não, porque, nossa, vai ser muito bom, porque daí os idosos convivem entre eles, porque daí vai ter tudo preparado para o idoso, a piscina vai ter, tipo, pegador, ou a rampa de tudo vai ter corrimão, nossa, o piso vai ser antiderrapante para o idoso não cair nem a pau. Cara, o idoso quer viver só com o idoso? Será que ele não quer encontrar a criança, que é uma renovação, né? Será que ele quer conviver só com os mesmos? Então, e aí foi isso que deu o resultado na época. Foi tipo, não funciona, não dá certo. Idoso precisa da chama da vida do outro. Então, se ele for viver num ambiente que é só dele, talvez ele fique mais depressivo ainda, né? Total. É isso, assim, a gente estabelecer, partir de um pressuposto do que a gente acha que pode ser legal, né? Do que a gente acha. Que é isso, é claro que ninguém vai construir um produto pensando, não, eu não quero mesmo agradar ninguém. Você vai pensar, nossa, acho que isso vai ser legal. Mas, gente, vocês param para pensar se realmente na concepção daquela pessoa, do que ela entende, do que é legal, do que é bonito, do que é luxo, do que, né, E do que que é são prestígio. Do que... pessoas, né, que têm sentimento ali. É muito. Exato. E o E aí, pinheirismo? o penalismo, ele parte dessa tendência escapista. Ah, o nome fui eu que eu criei numa dessas que eu fiquei olhando e falava, gente, de novo, comecei a ver que começou mesinha em formato de piscina, cadeira feita de peteca, poltrona feita de um material que parece que é um monte que você está usando um monte de flor, poltrona feita não sei do que, cadeira com cara, com mão, pé. De novo, a gente está vendo esse movimento de um, né, de escapar total da realidade. Então, é aquilo que eu falei, assim, sempre que a gente tem momentos difíceis como sociedade, a gente tenta escapar de alguma forma para dar conta de passar por aquilo. E, e o escapismo ele é uma dessas formas. E o que eu venho percebendo agora, nesses últimos lançamentos de produtos, principalmente voltado para casa, mas apesar que esses dias eu vi um sapato da Loewe, que a sola é tipo um sabonete, custa, né, vários mil reais, ali, sapato, de luxo, mas é tipo um tamanco com salto de sabonete. Então o pinhelismo ele não é só sobre decoração, mas quando eu estava olhando para ele, eu vi no universo, né, da casa. Vários desses produtos começaram a surgir. E aí, o que a gente vê? A gente veio lá para aquele, né, pressão demais, sobrecarregamento demais, antes mesmo de pandemia, e aí a solução que foi trazida era: vamos deixar branquinho, vamos deixar tons pastéis, minimalismo. Então, a gente viu, assim, né, o minimalismo no extremo, Decoração nórdica, né? Tipo, decoração nórdica, tipo, a gente, né, bombando no calor às vezes, né? Rio de Janeiro, decoração é nórdica. Né? E daí começou esse entendimento de como que era o minimalismo brasileiro também, porque teve esse questionamento, tipo, gente, decoração nórdica no Rio de Janeiro, tem coisas aí que não estão combinando, né? tipo o Então, Papai Noel com toda aquela roupa. A Maura tá aí, ó, ela pode dizer o sofrimento que é pro Papai Noel culturalmente no Brasil, 35 graus em dezembro. tudo coberto, coitado. E aí começou esse entendimento também do que era o minimalismo, mas ainda assim, né, o mínimo. Então, vamos ter silêncio, branquinho, é menos possível, pouca cor, pastelzinho. E aí veio uma pandemia, né, potencializou tudo de péssimo, ansiedade mil, e o branquinho também já não estava mais dando conta, porque às vezes ele começa até a dar uma certa efeito rebote, assim, né, começa a dar uma ansiedade.
E aí veio essa nova onda de novo. Já estava tendo alguns produtos antes da pandemia, mas assim, na pandemia isso cresceu. Nesse último Salão de Milão também teve vários produtos assim, com muita cor, vibrante, então, com formas diferentes, com bastante referência aos Memphis também, da década de 80, que também era uma proposta, né, para quebrar o minimalismo lá, do modernismo, do Bauhaus. Então, vários produtos assim, com muita cor, com muita vibração, com formas, né, meio loucas, às vezes. Então, a gente vê o quê? Se a gente entrar numa Westwing, na Amaro, a gente tem castiçal com formatos diferentes, vasos totalmente diferentes, vários, né, vasos com... Eu gosto muito das peças da Amaro Antunes, que é várias Uhum. bolinhas, assim, cabecinha de tigre, e tipo, muita informação, né? Quase um maximalismo em alguns momentos. Então, o minimalismo é essa estética, assim, quase surreal, às vezes, como uma forma de, tipo, sem branquinho também, sabe? Bota cor, porque a gente precisa de Bota pra alegria. fuder esse negócio, né? Alegria agora. Que aí vocês for ver também que a gente estava falando, e que a Ali falou também, dessa moda dopamina, né? Tipo, eu não quero também o básico só o tempo inteiro, eu quero cor, quero vida, então a gente precisa de vida também. Quero E aí brilho, quero pluma, né? É. plumas, brilho, tudo que eu puder, né? Agora é a hora de brilhar, assim. E aí É. isso veio muito forte depois, né, desse momento. Então, daí o nome até muito vem dessa, tipo, da glândula pineal, assim, né, que ela libera serotonina, porque a ideia também é assim, né? Claro, pode pintar tudo, deixar tudo colorido? Pode, mas ele veio muito de uma forma, assim, elementos, né? Que dá uma descontraída, que, né, tipo, nem tudo precisa ser tão sisudo, assim, né? A cadeira ela não precisa ser só funcional, ela pode dar Uhum. uma graça ali também. Sim, Então, meio nessa referência, assim, de pontos, né? Pontos de alívio, pontos de um pouco mais de diversão, assim, de sim. Muito legal. menos E rotina. para finalizar, fechar, que nós já passamos da nossa 1 hora, mas eu achei muito bacana essa frase do Igor Kopitov, que você trouxe, um antropólogo, que você falou que os produtos valorizados são aqueles que têm um processo de existência tão elaborado que é como se eles carregassem a sociedade dentro deles. E eu queria que você me explicasse isso. Eu acho isso maravilhoso. Basicamente, assim, quando a gente. Produtos que dão certo são produtos que eles tiveram a capacidade de tangibilizar todo esse sentimento de alguma forma. Então, eles conseguiram tangibilizar o que as pessoas desejam, o que elas precisam, o que elas estão pensando. E eles têm isso na essência deles, né? Seja na forma da função, na estética, no tato, né? Na materialidade dele, consegue tangibilizar tudo isso que a gente está vivendo. Então, isso porque, assim, o que ele, tanto ele, tem outros antropólogos que estudam, né, sobre essa relação do produto com o consumo e cultura. Então, tem o Daniel Miller, tem o Apadurai, que é super legal também, que fala sobre isso. Eles falam como os produtos são importantes dentro da nossa sociedade também, como indícios, né, do que está acontecendo. Assim. Porque a gente tem uma relação com o produto, a gente cria o produto, né? O produto sai da gente, é material nosso. Só que a gente vai dando tanto sentido, tanto valor, tanto significado para ele. Então, se a gente pensar, uma bolsa da Chanel, o tênis da Balenciaga todo estourado. São bilhões de significados que a gente dá, né, que a gente dá para os produtos. E aí a gente dá tanto significado que como se eles criassem uma vida, assim, né? Esses produtos acabam influenciando na forma como a gente vive. Então, tem um estudo do Michel Conforado, que é um antropólogo muito massa, assim, sobre como as novas ricas, que ele fala, usam bolsa. Que ele fala, que ele estudou, né, conviveu ali com elas para entender a questão do consumo e tal, e que elas sempre usam a bolsa na frente. Porque é uma forma já de mostrar, né, qual é o poder que elas Comunicar. têm, com Uhum. quem você está falando. Então, assim, o produto ele está determinando a forma de você se comportar. Você não está botando a bolsa do lado, você bota na frente. E isso é extremamente importante dentro dali daquele grupo, sabe? Então, você vai comprar lá o tênis da Balenciaga,
aquilo tá falando, tá comunicando para as outras pessoas quem você é, né? O que você acredita. E aí, por isso que quando a gente fala também de brand, né? A marca, o design do produto, ele tá informando qual é a intenção dele no mundo, mas ele também tá falando, né, quais significados, quais simbologias estão ali e e o que essa pessoa que está usando também tá comunicando, assim, né? Então, por isso, assim, por isso que o Coptal fala, assim, né, que os produtos que são valorizados, desculpa, e aí o que ele diz assim, né, quanto mais esses produtos fazem sentido, né, conseguem tangibilizar isso, mais a gente dá valor monetário, inclusive, para eles, mais a gente acha que eles custam, né? Porque a gente chega num ponto que aquilo faz total sentido para a gente, né? Então a gente precisa. Faz sentido você investir mais numa bolsa, ou enfim, num produto que vá comunicar, vai vai. Abrir novas portas, né? Que você estava falando. Vai abrir algumas portas. Faz sentido. Então é nesse sentido que ele traz, né? Que esses produtos eles carregam praticamente a sociedade ali dentro, né? Porque eles conseguem comunicar muito bem tudo isso. E aí o desafio né? Conseguir tangibilizar tudo isso em produto, em Produzir. comunicação, traduzir tudo isso. Muito legal. Olha, para mim foi uma aula sobre tendências, sobre comportamento. Já falei para você que é um assunto que eu adoro e que foi um prazer muito grande. Acho que garanto a galera falou aqui que está sendo muito legal o papo. Então, queria agradecer a tua disponibilidade para conversar com a gente, para trazer esse conteúdo. Foi muito, muito especial. Gostei bastante mesmo. Ah, obrigada. Para mim também. Foi super legal, super, super especial. Eu falei minha primeira live, eu sempre fujo de lives. Olá, a Mariana falou que aula, parabéns. Valeu, Mariana, obrigada. E que bom que Valeu, vocês ficaram com a Mariana. gente aí. Obrigadão, foi super legal também. Para mim também, assim, que a gente vai trocando ideia, vai surgindo coisa, então acho que é sempre construtivo. Sim, Mas, com certeza. Muito legal. Então tá bom. Então, obrigada. um beijinho, bom descanso para todos. Obrigada pela audiência aí, pessoal. Tá bom? Obrigadão, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau.